Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem é de madrugada. Então, agora, nesse momento, estamos dando início à nossa segunda aula do mês de julho. Segunda aula, dia 15 de julho de 2020. Dia 15 de julho para nós, piracuruquenses, é um dia muito especial porque todo mundo sabe que é o dia que você usa sua melhor roupa. É o último dia dos festejos de Nossa Senhora do Carmo para quem é católico. Então é um dia que todo mundo vai para o parque. Quem é católico vai para praça, se diverte. É uma identificação com ser cidadão piracuruquense. Cidadão católico piracuruquense. Mas estamos aqui, na luta, trabalhando, tentando melhorar o conhecimento de vocês, tentando trazer mais conhecimento para que vocês e a educação, de uma forma geral, não fique paralisada neste momento complicado que nós vivemos. Então, agora, dando continuidade, Roma Antiga, capítulo 8, que começou na aula passada. Lembre que a gente parou no tempo dos reis. Tempo dos reis, porque é o início da história, da divisão da história da Roma, que, lembrando, é monarquia, república e império. Vimos que durante o governo dos reis, a lenda e por tradição oral, ela foi governada por 7 reis, 4 de origem sabinos e latinos e 3 de origem etrusca. Lembramos que os etruscos tomaram o poder através das alianças e das relações comerciais, transformaram Roma de uma vila em um centro urbano desenvolvido e protegido. E agora nós vamos ver como era a organização política e a vida social em Roma nesse período. Então, a organização política e social de Roma é basicamente formada por 3 camadas sociais. Que camadas sociais são essas? Vão ser os patrícios, vão ser os plebeus e os clientes. Só antes, lembrando que eu não disse a página 143, então peguem lá, abram o livro de vocês lá na página 143. A vida política e social no tempo da realeza. Vejam aí, tá bom? Todo mundo agora. Abre o livro aí, menino feio. Abriu o livro? Pronto. Então, o patrício era a classe social mais alta da sociedade romana no período da realeza, durante a monarquia. Patrícios vem da palavra pater, que quer dizer pai, que quer dizer aquele chefe de família. Eles formam as famílias mais ricas da sociedade romana. São a classe rica, a elite. E apenas eles poderiam exercer e tinham direitos políticos, poderiam exercer cargos políticos, porque eles eram os únicos que eram considerados cidadãos na sociedade romana desse período. Patrícios, classe social, a elite, que eram os mais ricos, os bem-nascidos, lembrando lá da Grécia Antiga. Eles eram os únicos cidadãos, eram os únicos que tinham direitos políticos. Depois dos patrícios vinham os plebeus, que ficavam no meio, na camada intermediária. Quem eram os plebeus? Plebeus vem da palavra plebeus. Plebérios. Vem de plebérios, que quer dizer povo. Eles eram quem? Os pequenos agricultores, os artesãos, os comerciantes, que não tinham direitos políticos. E além de não ter direitos políticos, de não participarem da vida política, não serem escolhidos para os cargos públicos, para fazer parte da política, eles também poderiam se tornar escravos.
Como que eles poderiam se tornar escravos? Quando eles não conseguiam pagar as suas dívidas. Então, eram os plebeus. Patrícios, a elite, plebeus, a camada intermediária, pequenos agricultores, artesãos, comerciantes, não tinham direitos políticos e poderiam se tornar escravos. E, por último, a base, abaixo do, por último não, perdão, abaixo dos plebeus tinham os clientes. Quem eram os clientes? Os clientes eram aquelas pessoas que avulsas, aquelas pessoas que realizavam serviços em geral. Realizavam serviço para quem? Para os chefes de família, para os pater, que tinham grande poder e prestígio. Então, como acontecia isso? Então, um cliente exercia uma tarefa, realizava uma tarefa, um serviço para um pater, para um patrício, e em troca desse serviço, dessa tarefa, o patrício protegia da opressão, protegia dele ser escravizado, então ele se tornava uma espécie de padrinho, apadrinhava esse cliente. E quanto mais clientes o patrício tinha, mais prestígio e poder ele demonstrava. Então era uma coisa de ostentação. Então existia uma troca. O cliente executava as mais variadas tarefas para o patrício. O patrício pagava com proteção e além disso, ele ainda tinha muito prestígio. Quanto mais clientes ele tinha, mais prestígio ele ostentava na sociedade romana. E a base da sociedade romana, a última classe, eram os escravos, ou os escravizados, como vocês podem ver aí. Página 143. Então, quem eram os escravos? Os escravos eram trazidos da África, escravos eram os negros? Não eram esses escravos. Os escravos que viviam na sociedade romana, na época da monarquia, eram aqueles que eram capturados durante as guerras de conquista, durante as lutas de defesa, ou aqueles que eram escravizados por dívida. Como escravizados por dívida? Como nós vimos no caso dos próprios plebeus, quando eles não conseguiam pagar as suas dívidas. Então eles contraíam alguma dívida, algum tipo de empréstimo, devia algum favor. Então se ele não arcasse, se ele não conseguisse pagar, ele era escravizado. Certo? Politicamente, como era então a sociedade romana na época da monarquia? Politicamente, o rei tinha autoridade absoluta, era a maior autoridade, tanto política, como militar, como religiosa. Então ele era a figura máxima dentro do poder político na sociedade romana. O rei, ele era chamado lá em Roma de rex. Rex, em latim, que foi traduzido para rei. Então quando você, aí na rua, na sua vizinha, ou até mesmo você bota o nome do seu cachorro de Rex, Rex em latim, rei em português. Então Rex quer dizer rei, ok? Então, só lembrando, rei era a maior autoridade, exercia os poderes militar e religioso. E uma coisa importante para vocês observarem, esse poder do rei não era hereditário, Olha que coisa nova que vocês vão aprender. Por que o poder não era hereditário? Porque não existiam os príncipes, não existia o príncipe, ou seja, o rei não passava o cargo de rei, o reinado não passava de pai para filho, não era algo que era automático. Então, quando um rei morria, o Senado, que a gente vai ver mais na frente como era a organização do Senado, era o Senado que escolhia e indicava um novo rei. Poderia ser parente, poderia nem ser parente. Então, aquele que tivesse maior influência durante esse momento de
da perca do rei para substituir o outro, ele assumia então o trono, viu? Entendido então? O rei, autoridade máxima, exercia os poderes militares e religiosos. Quando ele morria, era escolhido um outro rei, porque o trono não passava de pai para filho, não era hereditário. Quem escolhia o outro rei era o Senado. Então, como era a organização política administrativa de Roma durante a monarquia? Então, existia o Senado, que era formado exclusivamente pelos patrícios, como nós vimos, que era a elite da sociedade romana durante a monarquia. Depois, abaixo do Senado, vinha a Assembleia, que era era formada pelos guerreiros, que com idade até 45 anos, com idade de até 45 anos. Por quê? Depois que você completasse 45 anos, então você ia ocupar já um cargo no Senado. Então, quem fazia parte do Senado e da Assembleia? Somente os patrícios, os plebeus, os artesãos, os clientes e, claro, os escravos não faziam parte dessa administração, não ocupavam esses cargos políticos, certo? Entendido? Os patrícios, como nós vamos ver, eles sempre reagiram a essa forte presença, ao poder dos etruscos no governo de Roma. Eles não gostavam de serem governados por etruscos, que para eles eram considerados estrangeiros. Eles vinham de uma outra região. Mas, como nós vimos, houveram 3 reis etruscos. E em um momento da monarquia da história romana, os etruscos começaram a lutas, as guerras para se defender de invasão de outros povos. Nesse momento, eles ficaram enfraquecidos. Quando ficam enfraquecidos, os patrícios então expulsam os etruscos de Roma, transformam o governo de monarquia em república, tirando do trono do governo o último rei de Roma, que era Tarquínio o Soberbo. Então, muda-se a história. A história de Roma deixa de ser uma monarquia e agora nós vamos dar início a uma nova fase da história romana, que é a república. Entendido como acontece? Então, Roma era governada pelos etruscos. Os patrícios não gostavam de serem governados por esses estrangeiros. Os etruscos começam lutas para se defender, para conquistarem novos territórios. Nesse momento eles ficam enfraquecidos. Os patrícios então expulsam os etruscos de Roma, destituem o rei Tarquínio o Soberbo e substituem a monarquia por uma república, ou que nós vamos ver lá na frente, res publica. Res public, página 144. Então, aí na página 144, como a gente observa, estamos dando início a uma nova fase, a segunda fase da história em que a Roma antiga foi dividida no ano de 509 a.C. Roma agora, com o poder dos patrícios, se transforma em uma república. Como eu havia dito, res pública, coisa pública, que é aquilo que é contrário ao privado. Então, público é de todo mundo, privado é particular. Mas como que vocês viram, como vocês aprenderam, o poder, como a república foi proclamada pelos patrícios, eles monopolizaram o poder.
Ou seja, o poder ficou nas suas mãos e dividiram o poder entre os magistrados. Eles criaram vários cargos de magistrados para administrar Roma. Esses vários cargos criados pelos patrícios só poderiam ser ocupados por patrícios. Então, por isso, o poder permaneceu e ficou exclusivo em suas mãos. Que cargos eram esses? Como vocês podem ver aí na página 144, os principais magistrados que administravam Roma durante a República eram cônsul, pretor, censor, questor e edil. Pela própria vestimenta deles, como a gente observa aí na página 144 do livro, a gente tem uma ideia do poder e da função de cada um. Então, além da criação dos cargos de magistrado, ainda continuou os órgãos administrativos do Senado, ocupado por patrícios, e da Assembleia, que também eram ocupadas por patrícios. Então havia uma exclusividade, havia uma ocupação somente dos patrícios, os pater, a elite da sociedade romana. Então, quem era o primeiro cônsul, o primeiro magistrado, o mais importante? Era o cônsul. No total, existiam 2 cônsuls, que eram eleitos por 1 ano, e eles tinham a função de controlar o exército. Um controlava o exército e o outro administrava e presidia o Senado. Então, havia 2 tarefas para os cônsules. Por isso, tinham 2. Um para cuidar do exército e o outro para cuidar das demandas do dia a dia administrativas e para presidir o Senado. Mandato de apenas 1 ano. Sim, logo após os cônsules, a gente vai ver os pretores. Qual era a função dos pretores? Os pretores tinham a função de coordenar e controlar a aplicação da justiça. Eles eram os juízes, vamos colocar assim a grosso modo. Logo após os pretores, o outro cargo criado para ser ocupado pelos patrícios de magistrado era os censores. Os censores, eles tinham a função, eles tinham a tarefa de fazer o recenseamento. O que é o recenseamento? Fazer a contagem das famílias, das pessoas dentro da sociedade romana e dividi-las de acordo com o grau de riqueza. Dividir entre ricos, quem era rico e quem era pobre. Logo após os censores vão vir os questores. Qual era a função, então, desses questores? Eles tinham a função de arrecadar impostos e de distribuir o dinheiro que era acumulado, o dinheiro que era arrecadado com esses impostos para a realização, para o pagamento de despesas públicas. Eles cuidavam também da destinação dessas verbas. Então, essa era a função dos questores. Eles que controlavam o dinheiro na Roma antiga. Logo após os questores, a gente vai ver um novo cargo criado para que fossem ocupados pelos patrícios, que foi o cargo de edir, ou edis. O edir, qual era a função do edir? O edir era como se fosse um delegado, era como se fosse um policial, porque ele cuidava do policiamento, ele cuidava do abastecimento da cidade, aquelas coisas básicas, o que faltava, o que não faltava. Ele cuidava dos espetáculos públicos, o edir, e também da zeladoria. O que é a zeladoria? É a limpeza pública, é a reforma de alguma repartição pública. Então essa era a função do edis. Pronto, então o edir, todo mundo entendeu
todo mundo está vendo, todo mundo está observando muito bem qual a função de cada um dos magistrados, cargos que foram criados durante a proclamação da República Romana em 509 a.C. Mas faltou um, que como vocês podem acompanhar na página 144, que era o cargo de ditador. Quem era o ditador? O primeiro ditador, ele não era um cargo que existia frequentemente, não era um cargo que ele era ocupado sempre. Ele só era ocupado em momentos de crise do Império Romano. Que Império Romano? Desculpa. Durante o momento de crise da Roma Antiga no período da República. Por quê? Porque esse ditador, ele governava de forma autoritária e ele governava para que tudo fosse feito de uma forma mais rápida e mais eficiente. Mas tinha um prazo, esse mandato, essa pessoa escolhida só poderia ficar no cargo por 6 meses. E ele era escolhido pelo Senado. Então o Senado escolhia essa pessoa que ele com a função de executar todas as tarefas de uma forma rápida, sem passar aqueles trâmites, sem passar aqueles debates que em momentos difíceis de crise, que eram o momento de guerra, não se perdesse tempo com discussões, não se perdesse tempo para que houvesse debates. Então esse era o cargo de ditador, era um cargo especial, que só era ocupado de tempos em tempos. Entenderam? Então vamos recapitular os cargos de magistrados que nós aprendemos aqui. Então, com a proclamação da República, pelos patrícios, eles vão criar os cargos de magistrados para administrarem a República Romana. Que cargos são esses? O cônsul, eram 2, nós vimos, mandato de 1 ano, controlava o exército, um controlava o exército e o outro controlava o Senado e administrava, certo? Então, logo depois dos cônsules, que eram 2, vem os pretores, que cuidavam da justiça, depois os censores, que é o recenseamento e a divisão entre ricos e pobres, a separação, a triagem entre ricos e pobres, depois os questores, que arrecadavam e gastavam o dinheiro, depois os edis, que eram delegados, que cuidavam das festas, que cuidavam dos eventos, que cuidavam dos espetáculos, que cuidavam da zeladoria, e por último o ditador, que era um cargo que era ocupado só em períodos de guerra, em períodos de crise da Roma Antiga.